Boa noite, meus amigos. Estamos dando início hoje à nossa quarta live da Maratona de Lives e o nosso convidado hoje é Francisco Leite, ele que é contador, apresentador do programa Café com Leite. Ele irá trabalhar o tema hoje, a importância da contabilidade inovada nesse momento de pandemia. Estamos aguardando o Leite. Ele já deve estar entrando para que possamos dar início à nossa live de hoje. Olá, meu amigo. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos conversar um pouquinho aqui hoje e aprendermos com os nossos internautas, né, as pessoas que nos acompanham aqui no seu Instagram e também do programa Café com Leite, viu, que estão conectados aí no nosso Instagram também, batendo um papo aí de forma bem descontraída e um tema de extrema relevância, né? Que vai brilhantar aqui a nossa live de hoje. Amigo, a live é sua. Sinta-se à vontade. Hoje você é o convidado. Você que está acostumado a convidar tantas pessoas para o seu programa. Ô, rapaz, que bom, que bom. Clemilton, rapaz, falar sobre esse tema é um tema assim que muito empolga a gente, principalmente nesse momento, né? Que é um momento assim de momento novo. Eu costumo dizer que as pessoas que têm 100 anos são pouquíssimas e naquela época eram pessoas que já na época era criança, não sabia o que era uma pandemia, né? E estamos aí enfrentando uma pandemia, um momento difícil, um momento novo para todo mundo, mas um momento extremamente importante para que a gente possa inovar, criar e aprender cada vez mais, né? Então, Clemilton, primeiro parabenizar você, né, e toda a sua equipe aí por essa maratona de live aí que vocês vêm apresentando aí, com grandes nomes aqui da região do Cariri, que o importante, acima de tudo, é nós envolvermos essas pessoas aqui da nossa região, né? Nós temos pessoas importantes, pessoas que sabem falar bem, dominam bem o assunto, e você selecionou um grupo de pessoas aí, por isso eu quero lhe parabenizar por esta ação. Parabéns e continue assim, porque na verdade, cada vez mais a gente vai levando mais conhecimento à nossa população através das redes sociais, e aqui é um método novo, um método que vai somente ajudar cada vez mais a gente contribuir com as pessoas, com nossas informações, né? Falar sobre esse tema, a importância da contabilidade inovada em tempos de pandemia, não é muito difícil. Difícil é enfrentar uma crise dessa natureza, né? Porque quando nós falamos em pandemia, nós imaginamos, geralmente, a pandemia voltada para saúde. Né? Nós imaginamos, em primeiro lugar, a saúde, problemas com a saúde, é o tema que nos destaca. Entretanto, as pessoas geralmente esquecem que dentro desse tema pandemia que envolve a saúde, traz uma série de transtornos sociais, econômicos, financeiros, solidários, né? Mas, acima de tudo, sentimentos digamos assim, de mudança. Mudança no sentido de nos envolvermos, acreditarmos e mudarmos. Porque as pessoas nesses momentos, momento de quarentena, essas pessoas estão, de certa forma, aflitas, tensas, nervosas, guardando um sentimento de insegurança, de instabilidade, de impotência, né? Isso é muito ruim para as pessoas, de um modo geral, psicologicamente. Entretanto, nós vamos falar aqui de coisas boas, nós vamos falar que é possível reverter o quadro, que é possível mostrar às pessoas e que nós podemos viver mais e melhor, né? E sobre contabilidade não é muito complicado para a gente falar, não.
Quando eu falo em contabilidade, Clemilton, eu gosto sempre de fazer uma retrospectiva e trazer lá para meados de 2000 anos antes de Cristo, né? Tinha um cidadão que já, egípcio, que já fez as anotações contábeis do seu gestor público e nisso já se gerou a formatação da contabilidade. Então, eu há 35 anos atrás, 36 anos atrás, nós tínhamos eu iniciei as minhas atividades contábeis e eu já ouvia a expressão de que contabilidade vai se acabar. Entretanto, eu há 36 anos continuo ouvindo, e num passado bem recente, um pouco antes dessa pandemia, eu também já ouvia as pessoas falarem que a tecnologia iria absorver a profissão de contador, dentre outras, mas aqui nós estamos falando de contabilidade. Então, que essa pandemia iria absorver a contabilidade. Aí eu volto atrás e digo, nada melhor do que uma pandemia para que nós não possamos nos reinventar. Nada melhor do que uma pandemia para nós enxergarmos mais longe do que o nosso nariz. Nada melhor do que uma pandemia para mostrarmos a nós mesmos que nós somos capazes. Estou me restringindo à contabilidade, entretanto, eu não excluo as demais atividades, né? Inclusive, já eu faço um paralelo nesse aspecto para mostrar às pessoas que tudo é possível, tudo é viável, desde que nós façamos com que isso seja. Mas o tema é contabilidade, eu também sou empresário de contabilidade, então esse tema empresário, ele alarga para as pessoas do ramo do comércio, da indústria e do serviço de um modo geral também. Então, está inserido tudo isso. Mas na contabilidade em si, como eu te falei há poucos dias atrás, falava-se que a tecnologia iria absorver a atividade de contabilidade e seria uma profissão extinta, possivelmente nos próximos 5 anos. E como eu te falei, há 36 anos atrás eu já ouvia essa frase. E ela continua existindo. Mas não comigo, não à minha frente, não sobre as minhas palavras e não quanto aos meus desafios. Nós vamos sim superar todos esses obstáculos inovando. Hoje mesmo eu estava em debate com um grupo de WhatsApp aqui de Juazeiro do Norte, e dentre eles alguns se lamentavam, e eu disse, olha gente, eu tenho um cliente que vendeu mais no mês de abril do que no mês de maio. E disseram, mas é ramo de alimentação. Negativo, o ramo dele é móveis e eletrodomésticos. E ele vendeu mais durante o mês de abril do que no mês de maio. Daí demonstra que a reinvenção é importante. Daí na contabilidade não é diferente. Nós imaginamos a contabilidade ligada diretamente às fontes econômicas, financeiras, fiscais, trabalhistas, as relações comerciais no tocante a fornecedores, e dentre outros. Então, quando nós imaginamos essa linha, nós imaginamos o leque de importância que a profissão de contador tem no passado, e diga-se de passagem, agora com essas novidades, que é uma pandemia nunca vista. Eu não encontrei alguém que diz, eu já convivei com isso, não encontrei. Nunca vista por nossa população, de um modo geral, a nível, digamos assim, mundial, né? Então, mesmo com o dinamismo da tecnologia, a contabilidade sempre se sobrepõe, sempre vence, sempre está à frente. Inclusive, eu gosto sempre de citar o seguinte, em 1996, eu tinha pouco mais de 10 anos de contabilidade, e eu comprei um sistema para que eu armazenasse as minhas informações e eliminasse papel. Ou seja, cerca de 24 anos atrás eu tentei cometer este ato. Mas, dado as dificuldades da tecnologia à época, né, a internet estava chegando, era uma coisa muito difícil, mas eu já comecei a escanear meus documentos para que eu eliminasse papel dos meus negócios. Não consegui.
Não consegui porque ainda era uma coisa em processamento, etc. E tal. Mas eu queria dizer para você que após essa pandemia, eu tenho como enviar todos os meus documentos pelos meios de tecnologia que hoje eu possuo. Eu tenho documento, protocolo para garantir que o meu negócio é seguro. Eu tenho como receber a documentação dos meus clientes, tudo pelos meios digitais. Eu tenho como reenviá-los, portanto, o mundo deixou de ser Cariri, Juazeiro do Norte. O mundo passou a ser mais amplo, mais dinâmico, mais rápido, mais perto das pessoas. Eu posso fazer uma contabilidade hoje de um cliente em qualquer lugar do país. Eu posso dizer para você que eu tanto desejei um dinamismo numa dessa como nós estamos fazendo agora, ou seja, de conversarmos de uma forma mais, digamos, virtual, né? E não tinha como, eu não tinha meios, eu não tinha subsídio, e tinha muito precário, muito difícil. Olha aí quantos meios, quantas plataformas nós temos hoje de que envolve as pessoas, como essa daqui do WhatsApp, do Instagram, né? A plataforma Zoom, o Meet, dentre outras aí que hoje está facilitando a vida e a relação das pessoas de um modo geral. Então, tudo isso veio para inovar a contabilidade, inovar a profissão de contador, inovar, repito, estou me restringindo à contabilidade, entretanto, isso vale para todas as atividades, né? É muito importante analisar que serve para todas as atividades, considerando que, com o advento dessas tecnologias, todas as pessoas estão aceitando isso com mais facilidade. O que é aceitando isso? Admitindo que a tecnologia é o avanço do negócio. Com isso eu vou perder cliente? Não. Eu queria dizer para você, meus queridos internautas e meu amigo Clemilton, é que eu, nesse período de pandemia que eu estou fechado, eu trabalho com registro de marcas e patente, eu consegui registrar em média 10 marcas nesse período que nós estamos fechados. Eu adquiri mais 4 ou 5 clientes para ser o contador nesse período de dificuldade. Por aí você imagina, você cria as teses de que as oportunidades existem, as inovações são ditadas a cada dia. Não resta dúvida. Clemilton, eu falo muito, se você quiser interferir, fica à vontade também, viu? É porque eu sou faladorzinho. Só um minutinho. Pois não. Aproveitando que você falou sobre ampliação de carteira de cliente, tanto na área contábil como na área de registro de patentes. Eu gostaria que você fizesse aqui um comentário da importância do registro da patente das marcas. Porque o que acontece? Para muitas pessoas, isso é um tema que ele não sabe a importância. Eu acho que nesse momento você deveria frisar, como também a importância do profissional de contabilidade que se atualiza, do profissional de contabilidade que tem a sua equipe, pessoas que estão sempre estudando, sempre buscando as melhores tecnologias, os caminhos para estarem sempre atualizados e prestar a melhor consultoria para o seu cliente. Por quê? O produto, no caso, você oferece um serviço, tanto o serviço de marcas e patentes, de registro, acompanhamento, como o serviço contábil. Em algumas pessoas, quando elas vão contratar um profissional, elas olham preço. E na maioria das vezes, quando elas procuram um contador pelo preço mais barato, pessoas que não se atualizam, que ele só vai descobrir a médio e longo prazo que aquela pessoa deixou de fazer um determinado procedimento que vai lhe trazer um prejuízo financeiro grande. Então, eu acho que seria importante você frisar sobre isso, mostrando a importância do trabalho de vocês, do Grupo Leite. Muito bem, Clemilton. Olha, são duas ramificações distintas, porque quem trabalha com registro de marcas e patentes, ou é um agente da propriedade industrial ou um advogado, né? E a contabilidade, o profissional da contabilidade. Mas foi muito bem colocado e eu vou fazer essa distinção aqui, até porque estão intrinsecamente ligadas. O registro da marca,
hoje considerada como um patrimônio, né, das empresas, nos grandes centros, que aí aqui não deixa mais de ser um grande centro, as empresas primeiro pesquisam o nome, fazem o registro e depois constituem a empresa. Tá? Antes, eu constituía a empresa, criava o nome, constituía a empresa, estava funcionando e depois ia registrar. Quando eu ia registrar, já existia uma outra, que esse registro é a nível nacional, e muitas vezes as pessoas dizem, não, mas a minha é registrada numa junta comercial, e as pessoas não fazem essa distinção. Então, seria até um tema importante para a gente falar numa live sobre isso. Mas, assim, quando você faz o registro na junta comercial, não lhe assegura o direito a nível nacional de você ter esse registro como seu. Pelo contrário. Se eu registro a marca que você tem na junta comercial, por força de lei, eu consigo tirar o seu nome, inclusive da sua razão social, não apenas do seu nome de fantasia, mas também do nome da sua razão social. Daí a lei federal que assegura o registro das marcas e patentes. Já no tocante à contabilidade, nesse processo de inovação, que é um processo que nós estamos conversando nesse momento, ele traz uma certa segurança. Mas esse momento que eu queria falar para você, Clemilton, é que as pessoas, nesse momento, estão ficando traumatizadas. As pessoas estão ficando com problemas psicológicos. Eu digo empresários, de um modo geral, e, consequentemente, o quadro de colaboradores. Essas pessoas estão, assim, absorvendo os problemas, não estão enxergando que as luzes estão acesas. Porque o meu caminho era apenas um. Eu só descia naquela rua em que o trânsito me mandava descer. Eu não procurava uma rua de alternativa. E eu sempre busquei a minha linha de percurso, ou seja, eu só vou para o meu trabalho pela mesma rua. Eu não consigo ir por outra rua porque eu distancio ou porque é diferente, enfim. Então, a contabilidade não é diferente. Na contabilidade, nesse momento, nós precisamos criar situações novas para que nós possamos não adentrarmos no processo de trauma, no processo psicológico e mantermos, acima de tudo, o nosso negócio vivo. Eu tenho feito reuniões lá na minha empresa de contabilidade e tenho dito, olha, gente, nós vamos começar uma nova empresa de contabilidade. Com os mesmos aspectos, da mesma forma que nós estamos trabalhando, prestando um serviço com adicionais, com melhorias, com qualidade e de forma diferente. Apenas da prestação do serviço, porém, muito inovada. E uma das coisas que eu vejo como inovadora nesse momento é que o contador ele vai sair da linha, de preenchedor de papel, ele vai sair da linha daquele cidadão que simplesmente pega os documentos da empresa, gera o tributo e manda para lá, e vai passar a ser um contador consultor. Nós precisamos, dentro desse contexto, sermos o contador, o médico da empresa. Ou na pandemia tem um médico das pessoas, e nós somos os médicos das empresas. Daí a importância da inovação nesse momento de contabilidade, nesse momento de pandemia. Por quê? Porque é nesse momento que nós precisamos estar ligados, estarmos conectados com as atualizações. Quantas leis não foram publicadas recentemente? Quantas regras de determinações, de parcelamentos, de prorrogações não foram publicadas nesses últimos 50 dias? Fora aquelas convencionais que já são publicadas. Estou falando somente no momento de pandemia. Inclusive, mandei uma pessoa selecionar essas informações para ver se a gente consegue, talvez, aí depois disso, elaborar uma minuta de tantas leis a nível de Estado, município, União, Previdência Social, Ministério do Trabalho, Ministério da Economia, tudo quanto é ministério publica suas leis. Então, e aí a gente tem que estar antenado com todos esses momentos. Então, hoje os empresários estão voltados na demissão, na suspensão, nas férias,
antecipadas, criar hipóteses de reduzir as despesas. Entretanto, eu estou imaginando que nós devemos enxergar além do nosso nariz e sermos, acima de tudo, o facilitador da melhoria desse negócio. Daí, sairmos da função de contador e passarmos a ser contador consultor. Quando eu trato de contador consultor, não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é simples, eu não estou dizendo que nós vamos viver uma vida maravilhosa de muitos sonhos e muitos resultados e pouco trabalho, não. Eu estou dizendo que nós temos uma linha para desbravar. Nós temos uma barreira, um muro para superar. Nós temos uma série de barreiras que nós temos que superar, vencendo os obstáculos e, acima de tudo, vendendo um serviço apropriado, adequado, exigente. Agora, é como eu estou falando, ela vem provocar muitas situações, porém, acima de tudo, nós vamos nos superar vendendo nosso serviço. Por que, Leite, você diz vendendo? Porque nós que somos contadores, nós vendemos informação. Nós não vendemos uma geladeira, nós não vendemos uma cama, uma mesa, uma televisão, nós vendemos informação. E informação custa caro. E as pessoas precisam entender isso no contexto geral de manter o seu negócio. Os empresários precisam distinguir despesa de investimento. Conversando numa rede social há poucos dias atrás, um cidadão disse, olha, mas o colégio do meu filho investiu muito, não pode dar desconto porque investiu muito para implantar esse novo negócio aí de dar aula online. Aí eu disse, diga para ele que mude de contador. E o cidadão disse, mudar de contador? Eu digo, sim, mude de contador. Porque ele está sendo mal assessorado, considerando que não é uma despesa, é um investimento. Portanto, ele não vem levar esses custos que ele teve nesse momento de investimento para não dar o desconto necessário ao aluno. Aí eu não falei mal do colégio, nem disse que era para dar o desconto. Eu disse que mudasse de contador, porque o contador não estava assessorando à altura. Então, para mostrar que são esses pequenos detalhes que a gente precisa estar analisando a cada dia e a cada momento, para mostrar que o momento é extremamente oportuno para a contabilidade. É um momento de gerar negócios, é um momento de mostrar ao cliente que ele tem novas fontes, ele tem novos objetivos, ele tem novos horizontes. Nós temos que sair da linha, como eu disse ainda há pouco, de preenchedor de papel. Nós precisamos entender, Clemilton, olha, veja só, o contador hoje precisa entender de finanças, de economia, conhecer o mercado nacional e internacional, analisar índices econômicos, entender da legislação trabalhista profundamente, entender da legislação previdenciária profundamente, entender de toda a legislação que envolve o lado tributário, o lado financeiro, o lado econômico de uma empresa. Tem que entender de custos. Não necessariamente ele precisa ser um analista de custo. E pode, se ele se enveredar por essa linha de pensamento, de trabalho, tudo bem. Mas aí são as ramificações que nós podemos ser e fazer cada vez mais. Dentro desse contexto de dificuldade. Porque hoje, quando a empresa tem que adotar álcool em gel, máscara, distanciamento, marcação, reduzir o quadro de funcionário para tentar produzir a mesma coisa, mudar os horários, isso analisa o quê? Custos. Analisa, isso demonstra que vai haver um aumento no custo do seu produto, porque ele vai produzir menos e vai gastar mais. Portanto, o custo dele vai ser alterado. E vai sobrar para quem? Para nós consumidores. Vamos pagar mais caro, isso já. Não resta dúvida disso. Daí, a importância da análise de um contador
com um conhecimento amplo de todos os ângulos. Aí eu volto atrás e digo, quando você fizer o seu contrato com o seu cliente, não se limite apenas a preencher papel. Venda um leque de informações. Eu digo isso porque tem contadores ligados na nossa live, e eles precisam entender isso. E o empresário tem que saber que ele está comprando um serviço, não simplesmente para que se preencha papel. Ele está pedindo informações econômicas, financeiras, tributárias, de um modo geral. Daí, quando eu vou vender isso, eu tenho que demonstrar ao cliente até onde vai o nosso contrato. É por isso que isso precisa ficar aqui advertido e demonstrar que o cliente, o contador do futuro, é um contador consultor, é um contador oportuno, é um contador que não vai deixar a empresa ir à bancarrota, é um contador que vai conseguir fazer com que a empresa saia da pandemia, nesse momento de pandemia, com sucesso. Tá? Eu tenho clientes aqui, na nossa empresa, que eu tenho certeza que não vai abalar um pouco. Não vai mexer nem um pouquinho. Ele vai ter que se reestruturar em virtude dos negócios futuros, mas ele não vai sair. Ele não está tendo dificuldades. Leite, é porque ele tinha caixa para isso? Não, é porque toda empresa, sem nenhuma exceção, seja ela de serviço, comércio ou indústria, nós temos que ter o seguinte procedimento. Toda empresa tem que ter reserva de caixa para se segurar durante, no mínimo, 90 dias. Isso os números dizem, as estatísticas dizem, a contabilidade diz, todas as empresas têm que ter, no mínimo, respaldo de fluxo de caixa de 90 dias para segurar exatamente um momento como esse inesperado. Quando nós sairmos desse, amanhã poderemos entrar no outro. Será que é o caminho? Não sei, mas poderá ter outro. Nós não temos reserva de caixa. Alternativa. Problema de novo. Aí eu quebrei, eu estou morto, eu estou isso, eu estou aquilo. Lógico, você não está morto, você já estava morto. Você já estava quebrado, né, popularmente falando. Mas a contabilidade lhe ensina os caminhos. Agora, é necessário você fazer uma análise criteriosa, ver fluxo, ver amanhã. Olha, uma coisa que eu sou admirador número 1. Número 1. Quando eu vejo aquelas construções daquelas usinas de energia eólica, rapaz, eu fico assim impressionado, eu fico feliz, eu fico assim numa emoção extrema. Porque eu vejo estrangeiros que mandam aquelas torres, contratam 2 carros, um na frente e outro atrás, com uma carreta enorme, levando uma lâmina. Aí vem outro trazendo a segunda lâmina, vem outro, a terceira lâmina, depois vem trazendo os pedaços. E passam quanto tempo para instalar essa empresa? E de repente, essa empresa só vai dar retorno financeiro para ele daqui a 10 anos. Nós, brasileiros, temos um defeito grande. Inaugurei a loja no sábado. Na segunda-feira, o que é que eu faço? Já fui na concessionária e comprei um carro. Porque eu vendi bem sábado. Aí ele confunde apurado com lucro. Daqui a 3 meses ele não tem dinheiro para pagar girar o seu negócio, para pagar seus compromissos. Aí se pergunta, e aí? Qual é a alternativa? O que é que eu faço? Muda seu carro. Isso é comum, né? Então, esses procedimentos são procedimentos comuns que nós devemos, acima de tudo, estarmos ligados continuamente nesse processo evolutivo da contabilidade, dos negócios. Minha opinião é de que o governo não abra as portas agora, não deve abrir as portas agora, porque vai estragar e vai quebrar muita gente. Nós temos que passar no mínimo mais 30 dias fechado, que é o que vai acontecer, porque nós só vamos reabrir nossas portas em julho, mês de julho, é que nós vamos abrir as portas. E em havendo esse procedimento, nós vamos conseguir enxergar melhor, nós vamos voltar com outra mentalidade, porque a mentalidade hoje ainda é antiga. Se voltarmos segunda-feira que vem, vai sair aquele monte de um passarinho, soltamos 10 pássaros da gaiola e eles saem sem saber para onde vão voar. Vai ser do mesmo jeito aqui. Então,
É aí onde está o erro se isso tudo se acabar nesse momento. Portanto, nós temos que inovar continuamente. E aí onde entra o contador. É aí onde entra o papel do contador mais uma vez. Com as inovações, com as tecnologias, tirando proveito das... Agora, tudo isso voltado sem uma análise criteriosa da leitura, da interpretação de uma lei nova, do saber como comandar a coisa para seus clientes e possíveis clientes, é onde você vai na mesma linha da bancarrota. Você vai na mesma linha de quebrar e não sabe por quê. Então, nós precisamos sim saber tirar proveito nesse momento de todos os atos, o que é que nós devemos fazer, como nós podemos fazer. Não interessa o porte da empresa, não interessa se eu tenho uma empresa pequena, um MEI, uma empresa de grande porte, uma microempresa, não interessa. As normas são publicadas, são editadas para todos. Então, cabe ao contador saber vender o seu negócio, agora, acima de tudo, estudando, lendo muito, acompanhando a tecnologia, se atualizando, se modernizando, ligado, como eu já falei aqui várias vezes, na tecnologia, né? Tá ligado nas relações interpessoais, acompanhar a economia do país diariamente, né? Seja ela nacional e internacional. Me perguntaram outro dia, Leite, por que é que você sempre fala que nós temos que estar acompanhado na economia internacional? É porque as pessoas precisam entender, Clemilton, que enquanto a China, nós estamos passando por esse momento aqui, a China está ganhando dinheiro de monte e nós aqui passando por dificuldades financeiras. Então nós precisamos criar coisas novas. Nós temos que conhecer pontos fortes e pontos fracos. Temos que estudar o mercado diariamente. Não é esperar acontecer, é fazer acontecer. Corte de gasto. As pessoas pensam que cortar gasto é, muitas vezes, você retirar, como eu falei ainda há pouco, de um percurso que você está investindo. Isso aqui é investimento. Porém, você enxerga como despesa. Aí você faz esse corte aqui, deixa de produzir mais, consequentemente, deixa de vender mais. Então, são coisas que você precisa analisar. Por isso, o empresário deve sempre estar ligado com o contador, saber o que é que está fazendo, não transferir a responsabilidade para o contador, não transferir, mas acompanhar. A empresa que acompanha seu contador e vice-versa tem resultados melhores. Oportunamente sempre tem resultados melhores. Porque eu costumo dizer, eu sou do tempo ainda, que uma empresa, uma fábrica, por exemplo, quando iria fazer o custo de um par de sandália, ela fazia o custo este ano, passava o ano inteiro, no ano seguinte, quando o salário aumentasse, aí sim, era que ele iria refazer os custos. Hoje é diferente. Hoje o custo é por minuto. O cliente liga para você e diz, eu quero 1000 pares de sandália. Você diz, é a R$10. Sim, mas eu quero pagar à vista. E quero desconto. É R$9. Mas eu quero pagar antecipado e você só vai me entregar seu produto daqui a 60 dias. R$8. Mas eu quero, enfim... O cliente tem sempre razão e o cliente vai sempre barganhar preço que ele está correto e nós também devemos também saber fazer isso. Então, partindo dessa linha de que o cliente vai barganhar preço e você precisa entender custos, diariamente não, momentaneamente, para que isso te traga um resultado, porque negócio é para dar lucro. Negócio eu costumo dizer que negócio é feminino. É feminino. Homem não dá cria. Quem dá cria é mulher. É um termo até assim que para eu estar falando aqui, mas é porque na verdade eu uso isso aonde eu estou. Né? Então, sempre que eu falo com esses termos.
homem não dá cria, né? Mulher dá. Então o negócio tem que ser feminino, tem que dar cria. Negócio que não dá cria, que não dá lucro, feche. Não é possível manter um negócio sem dar lucro. Esse é o objetivo. Até porque quando nós enfrentamos demandas judiciais, é comum o juiz dizer, olha, na verdade, instituição sem fins lucrativos é quem faz caridade. Você é empresa, você almeja lucro. Não tem por que se discutir. Tem mais aqui se acreditar. Então, dentro desse advento, dentro de todo esse contexto inovador, você repensar seu custo. Vamos pensar aqui um restaurante que está em voga, com a entrega de delivery, baixou os custos. Ele não tem garçom, ele não está usando a energia suficiente, ele não está lá comprando material de limpeza suficiente, ele não está suficiente, que eu digo assim, tanto quanto era antes, né? Enfim, reduzir os custos. Qual é a alternativa da sobrevivência? Baixe seu preço. Você vai ter prejuízo? Não. Outro dia, no governo Dilma, ela usou uma seguinte expressão. Eu me recordo isso com muita... Eu uso sempre isso nos exemplos. Ela baixou o IPI da linha branca. Geladeiras, fogões, etc. E tal. E quando foi no outro dia, as grandes redes, eu vi muitas faixas, baixamos os nossos preços em tantos por cento, porque não tem mais IPI. E eu encontrei alguém que me consultou e eu disse, baixe seu preço. Eu disse, mas Leite, eu não tenho condições de competir com fulano de tal, porque ele baixou o preço. Mas é porque o presidente baixou o preço. Se baixou o preço do IPI, você também não vai ter IPI. Não, mas esse estoque que eu tenho dentro de casa, eu comprei mais caro, eu não posso baixar o preço porque eu vou ter prejuízo. Meu amigo, converse com o seu contador, não é assim que funciona. Você tem que analisar a capacidade de compra. Quanto é seu capital? 50 geladeiras. Se você vender as 50 geladeiras mais baratas, você tem condições de repor? Tenho. Baixa teu preço e vai vender. O importante é vender e fazer a rotatividade do produto. Girar o negócio. Se você não girar, acabou-se a rentabilidade. Você perde espaço, perde cliente, e o cliente não volta mais. Então, tudo isso demonstra que a relação com o contador é muito próxima. Demonstra que a importância da profissão da contabilidade é inovadora, é ascendente, ela é necessária, ela promete, ela vai além do que se imagina. Portanto, aqueles que estudam contabilidade, que se aperfeiçoem. E aqueles que estão na contabilidade, eu costumo sempre dizer lá na empresa o seguinte, olha, eu estou começando a nossa empresa de contabilidade hoje. Eu estou começando hoje. Para mim, a minha empresa é nova, é embrionária, está começando hoje. Portanto, vamos começar como se fosse tudo novo. Então, eu venho batendo isso com muita frequência na questão das reuniões que a gente faz, para que as pessoas se conscientizem que isso é um momento de se aprender cada vez mais. Dentro desse contexto contábil, Clemilton, fala-se muito hoje na figura do home office. Home office é aquele cidadão que trabalha em casa, né? E traz para si a responsabilidade de fazer esse trabalho na sua residência. Bom, importante, demais, demais. Fazendo esse trabalho na sua residência, você vai ter tempo, porque você vai fazer na hora que você quer, você vai acondicionar, você vai não ter custo de deslocamento, você não vai ter... Tem uma série de fatores benéficos que traz isso para dentro do seu negócio. Agora, é só isso? Não. Não. Você vai trabalhar em casa, tem como fazer a reunião em regime de teleconferência, tem como controlar o seu negócio de forma dinâmica, rápida
que isso era para ser feito. Eu tinha um projeto recente que dava para isso ser feito há um ano atrás. Eu tinha como fazer isso. Porém, o custo disso era muito grande, e eu não tive como implantar, até porque a aceitação do cliente era muito rápida. Chegou um cidadão de São Paulo há um ano atrás e veio me vender um sistema onde ele disse assim: Leite, o meu sistema, o cliente, na hora que ele paga um boleto, lança na tua contabilidade. Na hora que ele recebe algum dinheiro no caixa, entra na tua contabilidade. Na hora que você paga a conta de energia, entra na sua contabilidade. Não precisa transitar papel, documento. A coisa é mais rápida. Eu disse, mas eu vou encontrar uma certa resistência dos clientes em fazer esse procedimento e aceitar esse procedimento. Sabe o que ele disse? Em São Paulo não é diferente. Tem essa resistência também. Só que vai chegar um ponto que o cliente vai dizer assim, eu tenho esse serviço aqui, ou melhor, meu vizinho faz esse trabalho aqui e você não faz? Eu disse, tá aí, gostei, você me pegou no negócio com essas palavras. Resultado, eu tenho sistemas hoje aqui onde eu não preciso ir no cliente, nem ele vir a mim. Não precisa vir um documento para mim, nem eu mandar para ele. Em termos de envio, de busca de documentos. Isso é inovação, isso é novidade, isso é tecnologia, isso é avanço. E as pessoas precisam entender isso, que as coisas estão andando para isso. Eu tenho um projeto, Clemilton, que a minha empresa de contabilidade, que hoje gira em torno, talvez, aqui de, deixa-me ver aqui, eu tenho 8 metros de frente, mais ou menos, 8,5 por 25, por 30, né? 3 vezes 8, 20, tem uns 200 metros quadrados. Eu estou projetando, pós-pandemia, usar no máximo, porque eu quero um espaço de reuniões, um auditório de reuniões, então eu quero projetar no máximo 80 metros quadrados. Não quero mais do que isso, porque eu não vou precisar. Não vou precisar. É só um espaço de reunião física, porque o calor humano, um bate-papo, encontrar as pessoas, tomar um cafezinho, também tem o seu valor. Não é o valor comercial, mas o valor emotivo. Então eu quero ainda ter esse espaço nesse sentido. Mas no meu projeto, fora esse espaço de reuniões básicas, uma vez por mês, talvez, não sei, eu terei o espaço utilizado, eu creio que no máximo cerca de 50 metros quadrados, não é mais necessário, não é mais do que isso. Não é mais do que isso. Então, aí para a gente ver que as coisas estão se ramificando, se atualizando, se modernizando, dentro do contexto em que nós estamos crescendo cada vez mais. Nós precisamos estudar cada vez mais. Nós precisamos aprender cada vez mais. Nós precisamos estar mais próximo do cliente de forma virtual. Porque o cliente não tem tempo de estar conversando com o seu contador, aprendendo o beabá, não. Beabá está limitado a quem vai começar um negócio. Nós estamos voltados para avanços, nós estamos voltados para a criatividade. Eu costumo dizer que nós não podemos mais chorar nem reclamar. Nós temos que vender os lenços. Tá? Nós não precisamos... Eu não posso me limitar mais a ser contador sentado em uma cadeira de contabilidade. Eu preciso vender informação. Para vender informação, não precisa eu estar sentado numa mesa. Para vender informação, precisa ser eu usar os meios que eu tenho e vender de forma consistente aquilo que eu adquiri. Que o meu produto é informação. Volto a poucos momentos atrás e digo, momentos de reflexão, de estudo, né, de análise, de debates. Quanto custa uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado? É isso
que na contabilidade vai prevalecer. Nós precisamos vender lenços, nós precisamos vender informações, nós precisamos... Não inventaram agora a máscara? Quantas pessoas não estão ganhando dinheiro com máscaras? Eu tenho uma empresa de calçados que se transformou numa fábrica de máscara. Está vendendo calçado, está vendendo máscara. Olha aí que legal. E está vendendo bem. Que bom. Oi. Aproveitando em relação a aproveitar a oportunidade. Sim. Eu gostaria de lhe parabenizar e também de parabenizar aos demais colegas, porque ano passado eu tive a oportunidade de participar do Congresso Regional de Contabilidade, que aconteceu no final de junho. E, infelizmente, houve uma participação muito pequena dos profissionais da região. E o seu escritório e mais alguns foram destaque porque tinha uma grande quantidade de funcionários participando do Congresso, buscando conhecimento. Então, eu gostaria de lhe parabenizar por esse momento, mesmo já tendo se passado alguns meses, mas como a gente está falando da importância do contador, aí vem a necessidade da qualificação, da atualização, e por isso que eu estou lhe parabenizando, para que todos escutem, e eu também parabenizo os demais escritórios que investiram na sua equipe nesse momento. Porque a partir do momento que nós temos uma equipe qualificada, você consegue vender um serviço diferenciado. Você consegue mostrar ao cliente que a informação necessária para uma assessoria de qualidade você tem. Porque você tem uma equipe que vai buscar. Você delega e você tem quem resolva. Mas aproveitando esse momento, eu queria, falando sobre a importância da informação, eu queria só lembrar aos profissionais da contabilidade e de outras áreas profissionais liberais a importância do seguro de responsabilidade civil profissional. Porque quando a gente fala em uma empresa, em um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, dentre outros, nós falamos sobre muitas pessoas. E sem querer pode acontecer um erro. E esse erro que possa acontecer, ele vai trazer um prejuízo ao cliente. Trazendo um prejuízo ao cliente, ele vai trazer um prejuízo ao escritório. E quando o escritório tem esse seguro contratado, dependendo do limite do seguro que ele contratou, dependendo do valor do prejuízo, o seguro vai arcar com esse prejuízo. Ele vai pagar uma franquiazinha pequena, percentual mínimo, em relação ao prejuízo total. Mas ele vai garantir ao escritório que o patrimônio do escritório não vai ser abalado. Não só do escritório, como também dos sócios. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho da importância desse seguro perante um escritório. Muito bem. Primeiro, eu quero lhe agradecer aí pelos comentários que você fez acerca da minha equipe e dizer que, na verdade, eu tenho uma regra lá na nossa empresa, Clemilton, que é o seguinte: todos têm que fazer um curso de reciclagem durante o ano. Todos, não tem exceção. E até o mês de setembro, a empresa paga. Se passar do mês de setembro, a empresa paga e cobra dele. Que é para ele se interessar, porque senão ele diz, não tinha curso, não tinha isso, não tinha aquilo, e vai fugindo, e etc. Então, é uma regra que nós temos lá na empresa, de que todo mundo tem que fazer um curso de reciclagem. Tipo esses, né, participar de congressos, de seminários, com frequência, para estar sempre atualizados. Então, eu quero agradecer a você pela observação e dizer que eu parabenizar toda a equipe da Lei de Contabilidade, que estão sempre antenados disso também, estão sempre preocupados. Sempre que tem, eles mesmos procuram ir. Eu digo, eu não posso mandar todo mundo, porque senão eu tenho que fechar a empresa. Bom, quanto a essa questão do seguro, inclusive sou sabedor disso, conhecedor desse tipo de seguro, né? E a Clemilton Seguro, inclusive, faz esse trabalho. Veja só, é um procedimento extremamente importante para aqueles que
duvidam, porque assegura, na verdade, quando você tem um veículo, você não espera que esse veículo você vá sofrer um acidente e vá precisar de cuidados, de que vai acontecer alguma coisa. Se alguém acontece um roubo, né, um furto, você também não espera. Você paga, eu pelo menos pago seguro para nunca acontecer. Infelizmente, se acontecer, está assegurado. Não é diferente nesse aspecto. Esse aspecto, a diferença é que vai cobrir o dano causado a terceiros, que no caso é o problema de erros possivelmente cometido pelo funcionário, onde causa danos à empresa. Então, é muito importante, inclusive, ser divulgado isso no meio empresarial contábil, a necessidade desse seguro. Eu só tenho uma pequena restrição em não publicar aos funcionários, considerando que ele pode relaxar e querer deixar para lá e errar e cometer um negócio desse. Né? Mas assim, isso é uma questão administrativa, sabe? Mas sou a favor plenamente. Mas assim, Leite, a questão da divulgação, eu concordo com você, porque o que acontece? Cada pessoa, ela, na sua função, ela tem a sua responsabilidade. A partir do momento que ela, mas tem um seguro, beleza. Só que o seguro tem um limite. Eu já tive clientes em outras cidades, em outros estados, que o cliente contratou um seguro, dividiu em 4 vezes, que é o preço à vista. Só dando um exemplo, um seguro de responsabilidade civil para contadores no valor de 100 mil, para quem tem um faturamento anual de até 100 mil reais, contratando uma importância segurada de 100 mil reais, ele tem um investimento de R$ 1.015. Quando a gente fraciona isso em 4 parcelas, vai dar 250 e poucos reais. É um valor simbólico. Sim. Então, assim, é um investimento pequeno e o mais importante, ele garante a proteção do patrimônio. Sim. Porque para construir um patrimônio, a gente tem que trabalhar durante muito tempo. Sim. Mas se a gente ser condenado judicialmente, o juiz ele vai bloquear, ele vai ir atrás de qualquer patrimônio, vai colocar para leilão, e ele não quer saber quanto tempo a pessoa demorou para construir aquele patrimônio. Ele quer o prejuízo do cliente reparado. Sim, sim. Então, a importância do seguro, não importa qual, é prevenir. A intenção do seguro é prevenção. Inclusive, foi colocado aqui um lembrete pela Cecília Lobo, doutora Cecília Lobo, advogada, que nesse momento as clínicas, hospitais, eles deveriam se preocupar um pouco mais, porque eles estão lidando com vidas. Sim. Principalmente nesse momento, a questão de omissão médica, de erros, dentre outros, ela pode ser muito maior, não por querer, mas pelo volume de procura, pela quantidade de pessoas que estão precisando. Então, assim, o patrimônio, ele tem que ser, dentro do possível, protegido, para que futuramente você possa dizer, olha, eu tinha esse patrimônio e ainda tenho porque eu investi no seguro. Quando a gente fala em seguro, a gente contrata para não usar, mas se precisar eu tenho de recorrer. Sim. É um investimento, não é um custo, é um investimento. Daí a análise que eu fiz ainda há pouco. O contador tem que interpretar tudo isso, saber o que é investimento e o que é despesa. Né? E o seguro não é despesa, até porque, contabilmente, ele tem uma regra específica de contabilizar. Então, é uma necessidade. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui, antes de continuar o meu comentário, e mandar um abraço para a doutora Cecília Lobo. Inclusive, ela vai estar amanhã no programa Café com Leite, às 19h30, na TV Verde Vale, viu? Nós gravamos um programa muito bom, ela é uma profissional de extremo, advogada espetacular, muito bem preparada,
é mestre em Direito Constitucional, e eu quero aqui mandar um abraço para ela, que ela está ligada aí na nossa live, uma pessoa que tem a nossa admiração, o nosso respeito. E ela vai estar amanhã no programa Café com Leite, às 19h30, na TV Verde Vale, né? Nós conversamos com ela, foi muito bom. Bom, então, voltando aqui, Clemilton, esse tema, na questão do seguro, é de fato onde o contador também tem que analisar a questão do investimento. Não é uma despesa. Partindo desse princípio, há de se destacar que é mais um procedimento onde nós devemos acreditar a inovação do contador, para orientar. Um grande abraço para a doutora Cecília também aqui, muito obrigado. Para aproveitar para demonstrar ao seu cliente que isso é um investimento e que há a necessidade, em especial nesse momento, de investir em seguro, de acreditar que o seguro é um investimento e assim fazê-lo. Então, é onde junta todos esses atos coordenados pelo contador como a pessoa de frente na questão orientativa, a pessoa de frente na questão de direcionar o negócio. O contador não sabe vender produtos, ele sabe vender serviços. O contador precisa acreditar que isso é um ato de investimento que só vai crescer o seu negócio. Até porque as empresas que possuem seu produto garantido têm mais credibilidade no negócio. Garantido que eu digo assegurado. Quando ele tem o seu negócio assegurado, ele tem mais flexibilidade nas transações financeiras, ele tem mais credibilidade no seu negócio, ele tem mais possibilidade de gerar mais negócios no seu negócio. Então, muito bem colocado aí a sua, muito oportuno o seu comentário no tocante a fazer seguro, não somente da prestação de serviço, porque é o tema contabilidade aqui, mas acima de tudo, né, do veículo, da residência, do negócio, da mercadoria, do estoque, do prédio, né? Tem tantos tipos de seguro, não é, Clemilton, que na verdade a gente pode sim criar aqui inovações e fazer cada vez mais a coisa crescer. Só depende, acima de tudo, de cada um de nós.